Paz do Senhor, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 12 de fevereiro e nós já estamos hoje lendo os capítulos 3 e 4 de Números. Lembrando que nós começamos ontem este novo livro e eu coloquei lá no grupo do Telegram um vídeo explicativo sobre o livro de Números. É um vídeo muito bacana. Se eu fosse você, entraria lá no link do Telegram para você assistir, porque dá um pano de fundo bem legal, com as divisões do livro e o que trata o livro, de Números, porque tem esse nome e como ele vai sendo então sendo distribuído na sequência do livro que nós acabamos de ler, porque aqui é um relato histórico e ele está dando continuidade a um momento que aquele povo estava vivendo, tá bem? Sejam todos bem-vindos, lembre de deixar o seu like, seu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte, deixe um comentário aqui embaixo também do vídeo. Tudo isso é muito importante até para eu ter um feedback, saber como vocês aí estão também fazendo essa leitura e aproveitando essa leitura também. Hoje nós vamos ler, conforme está na sua telinha aí, os capítulos 3 e 4 de Números. E diz assim a palavra de Deus. Eu peço agora que o Espírito Santo, ele toque o seu coração, ele molde a sua mente, que agora você se concentre, que você seja abençoado, que você, minha irmã, seja abençoada nesta leitura. A nomeação dos levitas para o serviço, diz aqui o capítulo 3. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, lembrando que esses dois dançaram, eles morreram, porque eles levaram fogo estranho diante do Senhor. Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor, no deserto do Sinai, porque trouxeram fogo estranho, ou quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdotes, junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi. Apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para este propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. Registro dos levitas. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: registre os nomes dos membros da tribo de Levi, por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista, conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei.
Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes: Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas, registrados de acordo com o grupo ou os grupos de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas haviam 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A mesma designação para seu... deixa eu voltar tudo aqui. Versículo 21. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas haviam 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava do lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonita era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com a sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio e as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas haviam 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário. A área designada para o seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da área ou da arca da mesa. Eram encarregados de cuidar da arca da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs Merarita havia 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava no lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os Meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as suas bases, a área da frente do tabernáculo, as estacas e cordas, na direção do sol. A área da frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas, conforme a ordem do Senhor, chegaram a um total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês para cima. Veja que tudo tinha um porquê aqui e cada um tinha o seu devido, a sua devida função. Um não podia fazer a função do outro, cada um tinha a sua função, cada um tinha exatamente o que fazer. Interessante, né? O resgate dos filhos mais velhos. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel de 1 mês de idade para cima e registre os nomes numa lista.
Os levitas serão reservados para mim como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número dos filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas, e tome os animais dos levitas como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. Os levitas, o número de filhos mais velhos de Israel excede em 273 o número de levitas. Para resgatar o excedente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata de cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Entregue a prata a Arão e a seus filhos, como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de pratas, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos, desses filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Capítulo 4, agora nós vamos ver aí as funções especificamente. Vamos terminar a leitura com esse capítulo 4. Vamos lá? Deveres dos clãs coatitas. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: realizem um censo dos membros dos clãs das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Façam uma lista de todos os homens de 30 anos a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois cobrirão a cortina interna com couro fino e por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão um pano azul sobre a mesa onde ficam expostos os pães da presença, e sobre o pano azul colocarão as tigelas, as colheres, as jarras e as vasilhas para as ofertas derramadas, e o pão da presença. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e por cima dele uma cobertura de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois cobrirão com um pano azul o candelabro, suas lâmpadas, os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportá-los. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de couro ou de ouro. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão o pano com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifícios e cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios no altar, os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes sobre o pano e os cobrirão com o couro fino.
Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Não podia se pegar de qualquer jeito, né? Havia essas varas para o transporte, como quando você vai carregando alguma coisa assim nos ombros, né? O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado e pelas ofertas diárias de cereal e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados. Vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. Deveres dos clãs gersonitas. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas coberturas, a tenda externa de couro fino e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja o transporte dos objetos ou a execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Deveres dos clãs meraritas. Registre agora os nomes dos membros dos clãs e das famílias da divisão merarita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas, as bases, as colunas das divisórias do pátio com suas bases, estacas e cordas e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é uma função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas de sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Resumo do registro. Moisés e Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão coatita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750 de acordo com seus clãs. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão gersonita, de acordo com seus clãs e famílias, conforme o Senhor havia solicitado.
Versículo 39. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630, de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs gersonitas, qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão dos membros de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão registraram conforme o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés. Assim, Moisés e Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas, de acordo com seus clãs e famílias. O total de homens, preste atenção, na verdade é só um recorte aqui, só os homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro para transportá-la, foi de 8.580. Você já pensou? 8.580 pessoas para transportar o tabernáculo de um lado para o outro. É muita gente, né? Quando registraram os nomes, conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram o que devia transportar. Desse modo, o registro foi completado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Meu Deus! Esta é a palavra do Senhor, meu povo. O que eu aprendo hoje nesta leitura, por exemplo, assim, de uma forma bem superficial, por assim dizer, que cada um de nós, né, temos uma função também no reino de Deus, e a gente vai ver lá no Novo Testamento que Jesus, o apóstolo Paulo, falando sobre a igreja, ele relaciona a igreja como se for um corpo, e nesse corpo cada um tem uma função. Um tem a função de pregar, o outro tem a função de servir lá na beneficência, o outro tem a função de cuidar lá do banheiro, o outro tem a função de arrumar o templo, o outro tem a função de mexer nas cadeiras, o outro tem a função de receber o povo, o outro tem a função de ensinar, ou seja, cada um na sua. É muito interessante. Que Deus possa ter te abençoado e que você encontre a sua função no reino de Deus para servi-lo, porque Deus está à procura de pessoas para que elas sejam usadas no seu reino para a sua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Lembre de deixar o seu like, seu joinha. Vá lá no Telegram assistir o videozinho sobre números. Tá lindo. Deus te abençoe e fique na paz.